boa noite para quem chegou agora. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Em primeiro lugar, boa noite e parabéns para todos que tiraram aí essas últimas horas do seu feriado para estar aqui, para conhecer um pouquinho mais sobre desenvolvimento pessoal, profissional, sobre carreira, sobre motivação. Tenho certeza que vocês tiveram que buscar uma boa motivação para estar aqui, para tirar essas horinhas e para vir aqui participar. E talvez vocês até descubram que motivação que é essa, né? Por trás que trouxe você a estar aqui. Teremos pessoas assistindo depois gravado, então, da mesma forma, né? Alguma motivação você busca para parar e tirar seu tempo e assistir. Então, em primeiro lugar, agradeço aqueles, vocês tirarem esse tempo e parabenizo por você tirar esse tempo para se desenvolver. Eu sempre falo que pessoas que fazem isso, elas já têm um diferencial naquilo que elas fazem, no trabalho, na carreira, naquilo que ela desenvolve, ela já tem um diferencial, porque tira um tempo para se desenvolver. Muitas pessoas querem sucesso, querem realização, querem crescer, querem alcançar novos mercados, mas poucas pessoas, de fato, param para se desenvolver, tiram esse tempo para si, tiram esse tempo para o seu autodesenvolvimento. Então, vocês já são diferenciados. Então, quem estiver chegando aí agora, boa noite. Vamos já iniciar aqui. Nós faremos assim, essa conversa, né? A gente vai ter alguns momentos. Inicialmente vai ser mais expositivo, mas vocês podem ir interagindo comigo pelo chat. E mais ao final, eu vou abrir ali para vocês poderem interagir e tirar dúvidas, fazer perguntas também. Nós devemos ir no máximo, no mais tardar, até 9h30, dependendo das perguntas. Tudo bem? Então, eu vou passar aqui. Estão me ouvindo bem, vendo os slides, está tudo ok? Puder me confirmar. Já você só fica de olho, então, para liberar a sala, que aparece aqui para mim, mas não estarei visualizando. E aí eu quero começar aqui com uma pergunta, com algumas reflexões. Eu quero que você comece a lembrar de pessoas. Quantas pessoas você conhece, né, que são frustradas profissionalmente? Ou quantas pessoas, se você é líder, já liderou, que você via que era frustrado, que o trabalho é um peso, que o trabalho é um estresse, ou até mesmo pessoas com burnout, com afastamento do trabalho, né? Pessoas que você percebe que odeiam estar ali. Quem aí conhece pessoas assim? Ou já conheceu, ou até mesmo já conheceu intimamente, em alguma atividade que fazia e não era feliz. Quantas pessoas você conhece perdidas profissionalmente? Que elas não sabem se vão para a direita ou para a esquerda, né? Ou que uma hora vai para a direita, outra hora vai para a esquerda. Quantas pessoas perdidas profissionalmente você conhece? Ou já conheceu? E quantas pessoas você já conheceu? E talvez até você já foi uma delas, que elas acreditam que basta ter um canudo na mão e sucesso profissional está garantido. Riqueza, sucesso, emprego, basta sair da faculdade e está tudo resolvido. Doce ilusão, não é mesmo? Achando que canudo é que vai ser o sucesso profissional. Quantas pessoas você já conheceu assim? E quantas pessoas realmente você conhece que têm sucesso profissional, que são realizadas, que amam aquilo que elas fazem, né? Que amam de paixão e que você percebe isso? E quantas pessoas, né, você realmente vê realizando mais do que um trabalho? Você percebe ali uma vocação, você percebe que ela está muito além de trabalhar. De fato, quantas pessoas? E o que é que faz a diferença? Qual é a grande diferença para cada um desses grupos que a gente falou aqui? É isso que a gente vai descobrir e é isso que o Edgar Schein, que é o autor do Âncoras de Carreira, também buscou entender. E a minha pergunta agora, para ficar aqui marcada para você, e você? Em qual desses grupos, em qual dessas situações você se encontra? Ou você deseja se encontrar? Tenho certeza que o desejo
é você fazer parte do último grupo, pessoas que têm sucesso, que amam, que fazem, que o trabalho é muito mais do que um trabalho, é uma vocação, é uma paixão, é um amor. Concordam comigo? Quem aí coloca para mim no bate-papo, gostaria de fazer parte deste grupo? Escreve no bate-papo eu. Gostaria ou faz parte, né? Muito bem, tenho certeza que todos, né? E aí a minha pergunta é: como você quer viver a maior parte do seu tempo? Porque, de fato, a maior parte da nossa vida está em volta da nossa vida profissional. Está ao redor, ou a gente está de fato trabalhando, ou a gente está em volta do nosso trabalho. E eu vou mostrar algumas continhas para vocês, vocês vão me acompanhar aqui. Em uma rotina normal, que a maioria das pessoas fazem. Normalmente, tá? Um trabalho aí durante o dia, acordamos o quê? 6 horas da manhã. Aí você tem todo aquele processo inicial de se arrumar normalmente, né? Saiu para o trabalho, então o trajeto para o trabalho, saiu de casa às 7 horas. Digamos que você mora em um lugar que você leve cerca de 1 hora para você chegar no seu trabalho, ok? Chegou lá no trabalho, 8 horas da manhã, trabalha até meio-dia, meio-dia aquela pausa para o horário do almoço, mas onde é que você almoça? No trabalho, né? A maioria, estamos falando aqui de maioria das pessoas, ok? Retornou do almoço, aí vai até 17 horas, saiu 17 e vai para casa, chega em casa 18 horas. Rotininha normal padrão, de uma pessoa que mora aí cerca de 1 hora do seu trabalho. Tem pessoas que é mais longe, tem pessoas que é mais perto, tem pessoas que estão no home office, mas uma média, um padrão, essa é a rotina, concordam comigo? Então, isso pensando em uma rotina de segunda a sexta-feira, vai ser as continhas que nós vamos fazer aqui. Ok? Então, total de horas no seu dia em volta do trabalho. Por quê? Você acorda para ir trabalhar. Você se arruma com tempo para conseguir fazer as coisas e ir para o trabalho. Você almoça no trabalho. Então, perceba comigo que você está ali ao redor, em volta do trabalho, 12 horas por dia. Ou seja, metade do seu dia. E aí vamos entender isso no decorrer do nosso dia, semana, mês e ano. Então, nosso dia de 24 horas, estamos 50% do nosso dia em volta do nosso trabalho. De 7 dias da semana, estamos ali 60 horas em volta do nosso trabalho, representando 36% da nossa semana em volta do nosso trabalho. Do mês, são também 37 horas em volta, considerando só segunda a sexta-feira. Empreendedor passa longe nessa lista aqui, gente. Então, só de segunda a sexta-feira, 37%. E no ano, considerando, acabou desconfigurando aqui, mas considerando aí 11 meses, porque estamos considerando que você tira um mês de férias, são 35% do seu ano em volta do trabalho. Então, olha só, né, aqui a construção. Agora vamos pensar em uma outra perspectiva também. Em média, né, as pessoas podemos começar a trabalhar aos 16 anos, legalmente, ok? Então, uma pessoa, ela passa do 0 aos seus 15 anos de vida ali no quê? Desenvolvimento inicial de vida, infância e adolescência, ok? Crescimento, desenvolvimento como ser humano, até descobrir o que quer fazer na vida, né? Então, a pessoa começou ali a trabalhar entre 15 e 16 anos. Então, ela está ali trabalhando, vai até os 65 anos, vamos colocar aqui o limite, né, de aposentadoria, são 50 anos da sua vida trabalhando, construindo carreira, construindo vida, mas o trabalho está aqui, sempre ao redor da sua vida. Isso quando ele não é a maior parte da sua vida, depende do trabalho que você faz. E aí, então, a tão sonhada e tão esperada aposentadoria, 65 anos. Pensando na expectativa Brasil, de acordo com o IBGE, tá, gente? De acordo com o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro é 77 anos. Então, dos 65 aos 77, se for ali, né, a maioria, graças a Deus, passa desses 77, mas botei aqui exatamente a estatística. São 12 anos, aposentadoria, enfim, eu vou curtir a vida, né? Já pensou? Se você passa esses 50 anos pensando que vai curtir a vida só lá na aposentadoria,
curtir o processo, curtir lá, né? O sonhado e equivocado, eu coloquei aqui o sonhado e equivocado, curtir a vida, que muitas pessoas falam e pensam dessa forma, né? Então, isso representa 19% da nossa vida no processo de desenvolvimento inicial, 65% da nossa vida em volta do nosso trabalho e 16% da vida, então, na aposentadoria. Por isso que eu perguntei, como você deseja passar a maior parte do seu tempo ou da sua vida? É esse trabalho sendo um peso, aquele primeiro grupo, frustrado, pesado ou perdido, sem saber exatamente para onde você está indo, o que você está fazendo, sem significado, sem sentido, ou aquela pessoa realizada, em que o seu trabalho é uma paixão? Essa é a grande pergunta, que eu sempre faço. Como você quer viver a maior parte do seu tempo da sua vida? Mas é só de falar, a gente já cansa, né? Então, vamos pensar em férias? Quem é que gosta de viajar? Quem gosta de férias? Hein? Quem gosta de umas férias, levanta a mão aí, faz um sinal para mim, para eu ver quem curte umas férias. Maravilha! Vamos viajar, então? O que a gente precisa para viajar? Vai colocando para mim no bate-papo, bem rápido. O que é preciso para viajar? Fazer uma viagem, vamos viajar para Paris. Vamos viajar para Paris, você está planejando sua viagem para Paris. Coloca no bate-papo o que é necessário saber, levar ou ter. Finanças, perfeito. Primeira coisa, dinheiro, passagem, visto. Vamos lá, o que mais? O que mais que a gente precisa? Organizar, mala, roupa, passaporte, higiene pessoal, o que mais? Planejamento, né? Onde vai ficar? O que mais? Que vai comer, como é que é a cultura, quais os passeios vão fazer, para quê? Você vai querer aproveitar da melhor forma possível o seu tempo, da melhor forma possível o máximo que aquele lugar tem a te oferecer, não é verdade? Você vai querer curtir o máximo possível. Isso nas férias, isso viagem, que você vai ficar, às vezes, uma semana, 15 dias, E a sua vida profissional, onde você vai passar a maior parte da sua vida. Onde fica todo esse planejamento, toda essa organização, toda essa percepção, todo esse cuidado, toda essa atenção? A maioria das pessoas, só entra ali no bonde e vai. Seja o que Deus quiser. E não para olhar. Não para se perceber. Não para entender o que é que te motiva a ir para lá. Entender o que motiva a ir para Paris ou qualquer outro lugar não é muito difícil, né? De entender. Mas e você profissionalmente? O que te motiva, o que está por trás? Né? E aí, o Edgar Schein, que criou as âncoras de carreira, buscou justamente entender, na verdade, ele percebeu que ao longo da carreira existiam motivadores, algumas coisas que estavam por trás da motivação profissional nas carreiras administrativas. E ele buscou começar a entender, ok, mas por que essa pessoa se motiva diferente daquela? E o que elas têm diferentes? Então, ele começou a entender que o que estava por trás era o autoconceito que aquela pessoa tinha construído, que isso vem do quê? Da percepção que ela tem dos seus talentos, das suas habilidades, dos seus valores básicos, dos motivos e necessidades que ela tem em relação à carreira dela. E ele começou a perceber isso. Então, essa pesquisa, ela vem lá desde 1928 ou 1968, se eu não me engano, né? E aí ele começou a entender isso e a compreender como funcionaria isso. E aí nasceram primeiramente 5 âncoras, depois esse estudo teve uma atualização, e aí passou para 8 carreiras, 8 âncoras, que a gente vai, então, ver uma a uma aqui. Então, nós temos a competência técnica funcional, gestão, gerência, autonomia e independência, segurança e estabilidade, criatividade empreendedora, serviço e dedicação de uma causa, e temos puro desafio e, por último, estilo de vida. Essas são as 8 âncoras e vamos agora, então, reconhecer cada uma delas. Por que um dos vídeos de chamada que eu fiz para essa âncora era, né, que existem várias formas erradas, eu citei 4 formas erradas de motivar equipes e existe apenas uma certa para motivar equipes. Porque a motivação
ela vem de dentro para fora. Você não pode motivar pessoas externamente, sem descobrir o que lá no fundo realmente motiva elas. E as âncoras nos permitem entender isso. Então, aqui qual é a forma certa? E outro, é individual. Cada um tem as suas, em uma composição, em um contexto diferente. Então, essa era uma das coisas que a gente chamou. E aí, para quem já respondeu, as suas âncoras de carreira, todos receberam no seu e-mail, no WhatsApp, o link para poder responder suas âncoras de carreira. Então, quem respondeu, recebeu o PDF lá no seu e-mail e você vai poder acompanhando, entendendo já as suas âncoras. Quem aí já está com seu resultado? Ah, bacana. Perfeito. Então, você vai poder já ir olhando para o seu resultado. Quem não conseguiu, poderá fazer depois, também não vai impedir, né, de você entender. Então, vamos para a primeira âncora, que é a competência técnica funcional. O foco de quem tem essa âncora é poder ser reconhecido pela sua competência técnica. A pessoa que ela é muito boa em algo que ela faz. Ela desenvolve, inclusive, ela constrói a sua identidade com base nisso, nas suas habilidades. Ela gosta de ser reconhecida por isso, por ser muito boa em fazer alguma coisa. O que motiva ela? Ter condições para se especializar, ficar muito fera em alguma coisa, ser reconhecida por essas habilidades técnicas, precisão que ela possui. Ela gosta de desafios técnicos, ela gosta de uma gerência mais a nível técnico, não uma gestão geral, que é a nossa próxima competência, mas uma gestão na que diz respeito àquele aspecto, aquela área, aquela habilidade, aquele conhecimento específico que essa pessoa possui. Normalmente não são pessoas generalistas, são pessoas especialistas. Elas se tornam muito boas em algo. Você chamou para outra coisa ou uma visão geral, já não é o caso. Então, é diferente da nossa próxima âncora. Agora, o que essa pessoa, quais são as características que essa pessoa possui? Justamente essa característica de buscar se desenvolver, ficar muito bom. Então, o que acontece? Essa pessoa ela vai buscar fazer cursos, treinamentos, ler livros, aprender sempre muito específico naquela área. Sempre. É muito específico, nunca uma visão geral, ela não foge muito disso, por causa essa competência específica que ela gosta de aprender. Vai ter essa tendência a se especializar cada vez mais, prefere trabalhar em áreas que realmente utilizem suas habilidades, então essa pessoa jamais vai aceitar um trabalho em que ela não vai usar tudo aquilo que ela se desenvolveu, até porque ela precisa dominar cada detalhe do trabalho que ela faz. É uma pessoa que, onde ela começar, ela vai se aprofundar. Vai no detalhe, vai uma visão profunda sobre o que ela faz. Sempre esse detalhe, gente, sobre o que essa pessoa faz. A autoestima dela vai estar muito ligada a ser valorizada por essas habilidades e talentos que ela desenvolveu nessa área específica. Então, ela necessita, esse tipo de pessoa, precisa de elogio sobre essas habilidades que, poxa, tanto ela investe em ser tão boa, em ser tão especialista. Então, ela necessita de ser reconhecida nisso. Ela espera ser reconhecida pelo seu saber, aquilo que ela sabe, aquilo que ela desenvolveu. O grande dilema dessa pessoa, né, é crescer sem necessariamente precisar ser um gestor de pessoas, um gestor geral. Sempre o quê? Um gestor técnico e não um gestor geral. Então, percebe essa diferença? Um gestor técnico é diferente de um gestor geral. Então, tem esse detalhe para quem tem essa competência técnica. Vai ser uma pessoa muito boa naquilo que faz, mas não necessariamente boa com pessoas ou boa numa gestão geral. Então, esse detalhe é importante a gente entender nesse aspecto. Alguns exemplos de profissões: pesquisadores, cientistas, professores, analistas de sistemas, engenheiros, médicos. Não é uma regra, mas é só para mostrar para vocês algumas profissões que têm uma tendência a pessoa ter essa competência, né? Essa âncora mais forte, mais alta. Agora sim, competência e gestão geral é diferente do que a gente estava vendo. Essa pessoa já
o foco dela, a motivação, o que ela gosta é ter uma liderança. É uma pessoa que ela já desenvolve essa visão estratégica mais geral, mais genérica, né? Já é um profissional, às vezes, mais generalista. Ele consegue ter uma visão do todo de uma empresa, né? Ele gosta de cargos de liderança, ter responsabilidade e ser reconhecido por suas habilidades, não só técnicas, mas principalmente as interpessoais, se relacionar com pessoas, né? Gerir de forma ampla, né, uma empresa, gerir pessoas, o que vai motivar? Com certeza, comando e liderança. Né? E isso a gente já pode começar a combinar com perfis comportamentais. Lá no final eu vou mostrar para vocês. Então, a motivação, comando e liderança, crescimento hierárquico, poder influenciar as pessoas, estar em cargos que permite ela ter um poder de influência, ser uma pessoa reconhecida por suas habilidades interpessoais, relacionamento, ter poder de decisão. A pessoa que não trabalha ali sempre depende dos outros, mas ela tem essa autonomia, esse poder de decisão. Ser reconhecida por seu dinamismo e seus resultados e conhecimentos gerais. Então, isso que motiva, né? Como é que é essa pessoa? Ela gosta de atingir altos níveis de liderança, de responsabilidade, valoriza muito mais aspectos práticos, o fazer, do que a teoria, o que já é diferente do primeiro que nós vimos. Na competência técnica, a pessoa ela já gosta de ser valorizada pelo seu saber. Aqui, já gosta de ser valorizado pelo fazer, pela prática. São pessoas que são muito mais práticas, de ação. Prefere ter várias funções, com foco mais funcional, né? O que é isso? Ação, resultados. Valoriza status e crescimento financeiro. Então, sim, é uma pessoa que vai buscar isso. Possui maturidade emocional e até estimula o conflito e a pressão. Lida bem com isso também, né? Gosta de poder decisório, identificar e solucionar problemas e focado nesses conhecimentos gerais. Que pessoas normalmente tendem a ter essa âncora? Gestores, coordenadores, supervisores, administradores, empreendedores, pessoas que têm essa visão de um todo, que têm essa facilidade, que gostam disso, é muito comum com essa âncora. A terceira âncora já se estou vendo aqui, alguns já eu faço parte, né? Alguns já estão se identificando aí com as suas âncoras, né? Autonomia e independência é a terceira âncora. O que tem de pessoas que descobriram em meio à pandemia que gostam dessa âncora também, né? Depois de ter um certo nível de autonomia, vindo trabalhar para o home office, descobriram muito essa âncora. O foco dessa âncora é desempenhar atividades e construir uma carreira que a própria pessoa possa ditar as regras, o que fazer, o jeito de fazer. O foco aqui dessa âncora é flexibilidade. É eu poder fazer do meu jeito, na hora que eu quero, da forma que eu quero. Essa é a prioridade. Autonomia e independência. O interessante é que isso é uma das grandes necessidades mais profundas do ser humano. E aqui, no caso, a pessoa que tem essa âncora, então, é mais latente ainda, né? Ela poder ter um trabalho que ela tenha essa autonomia. Então, o que motiva? Autonomia, independência, é uma pessoa proativa, naturalmente, né? Ter uma flexibilidade para atuar no seu trabalho, as características, né? Ela vai sempre valorizar o seu jeito de ser. As pessoas valorizarem e permitirem o seu jeito de ser. Prefere fazer as coisas por conta própria, não ficar dependendo muito dos outros, né? Nem espera, na verdade, para depender dos outros. Ter uma baixa tolerância à subordinação. Então, é uma pessoa que pode ter uma certa dificuldade de se subordinar, exceto se a liderança ela dá essa autonomia. Então, por exemplo, se você tem um liderado que ele tem esse perfil, é possível ele se sentir bem, desde que ele tenha uma certa liberdade e autonomia. Ele sinta que ele tem algum nível de autonomia e de liberdade. Então, você identificou que o seu liderado é assim? Ele precisa se sentir, né, livre para tomar algumas decisões, que ele tem um certo nível de autonomia, de independência para algumas coisas, ok? Procura atingir um alto nível de profissionalismo para garantir autonomia. Então, a pessoa busca ser competente para não ter ninguém mandando.
Por que que ele é proativo? Para não ter que alguém fique pedindo, falando, fazendo, mandando. Então, olha só que interessante, né? O fato de a pessoa ser assim, ela já vai buscar sempre não precisar ser mandada, deixa que eu faço. Ela já tem a visão lá na frente, opa, ela já percebe as necessidades, ela já sai fazendo. Então, quer ser reconhecido pela sua competência, recebendo, né, carta branca para poder agir. Então, a pessoa vai buscar ser muito boa para não perder a autonomia, para não ser mandada, né? E para que e também para que ela tenha carta branca no sentido de as pessoas confiam, fulano a gente pode deixar, resolve, faz, não precisa se preocupar que ó, extremamente competente. Então a pessoa vai buscar. Então às vezes, né, tem líderes que quando olha assim, baixa tolerância à subordinação, esse tipo de pessoa eu não quero na minha equipe. É uma excelente pessoa para você ter na sua equipe? Sim, desde que você saiba dar o espaço que essa pessoa precisa, vai ser a pessoa excelente para te trazer resultados. Você não vai precisar ficar mandando o que fazer, perceber, a pessoa vai buscar ser competente, responsável para não precisar justamente ser mandada, né? Então, a questão né? E por que a gente fala que ajuda muito o líder? Conheça o seu liderado e saiba o que motiva ele e dê essa carta, essa credibilidade de acordo com a motivação dele. Se para ele é importante isso, encontra o tom certo para você dar isso, para ele sentir que ele tem esse nível de autonomia, esse nível de independência. E aí você vai ter a pessoa mais feliz do mundo ao seu lado. Faz sentido isso, gente? Liberdade de atuação é mais importante do que status e promoção financeira. É muito comum você ver pessoas com essa âncora que deixaram empregos incríveis, que abandonaram seus empregos e que foram fazer o quê? Empreender. Porque lá elas tinham o quê? Autonomia e independência. Muito melhor do que status e promoções financeiras. Então, isso também, né? E às vezes você perde pessoas boas porque você não deu essa liberdade necessária para que essa pessoa se sentisse valorizada. Então, onde que é muito comum? Empreendedores, consultores, profissionais autônomos e carreiras que permitem esse maior nível de flexibilidade de atuação. Por exemplo, empresas que já estão agora trabalhando no formato híbrido. Eu conheci semana passada uma empresa de tecnologia aqui em Brasília que em meio à pandemia acabou tendo que trabalhar como todo mundo home office e agora eles têm um formato de trabalho híbrido. Pessoas que entregam resultado e que cumprem metas, eles deixam escolher se querem trabalhar em casa ou na empresa. Então, eles já têm cerca de 40% da empresa trabalhando em home office. Começou a não ter entrega, volta para o presencial. Então, imagina, gente, quem é que se mantém nesse formato? Pessoas com autonomia e independência. Vão focar em entregar o resultado, mas para poder ter sua liberdade. Então, olha só que bacana, né? Então, é uma forma até de você descobrir quem dá para você deixar em home office. Quarto, segurança e estabilidade. Que âncora que é essa, né? É a âncora, a pessoa que é focada em ter uma previsibilidade, um futuro garantido, a segurança financeira, uma estabilidade empregatícia. Então, esse aqui é o tipo de pessoa que dificilmente vai buscar empreender. E que se empreender vai sofrer muito e voltar correndo para uma CLT. Por quê? Porque ela não vai ter essa visualização por um bom tempo quando começa a empreender, né? Ou eu até posso, mas eu precisar fazer alguns ajustes de motivação e entender qual é a maior âncora. Então, eu já vi algumas pessoas, já dei mentoria para alguns profissionais que decidiram se tornar autônomos e que essa âncora estava em primeiro lugar. Então, é necessário um ajuste de motivação para que você não venha se sabotar, né? Então, pessoas que têm segurança como sua prioridade, é a pessoa que vai procurar um trabalho que ela tenha certeza que vai ganhar o seu salário, vai procurar empresas que tragam uma segurança, empresas com maior nome no mercado, empresas com uma visão de carreira, que possa fornecer um futuro profissional maior para elas, né? Gosta também de rotinas e processos bem definidos. Por quê? Porque se eu tenho uma rotina, um processo bem definido, eu sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que entregar, isso também me dá segurança e estabilidade. Então, a pessoa vai buscar processos, trabalhos, empresas, a segurança financeira é essencial para essa pessoa.
ela vai gostar de ser reconhecida por sua lealdade. Então, ela vai buscar ser leal, cumprir o prazo, o trabalho, para quê? Para garantir o seu trabalho. Tende a ser uma pessoa muito boa para a empresa, porque ela vai fazer de tudo para se manter. Tende a ser pessoas que vão ficar por anos no trabalho, são pessoas que não gostam de ficar trocando de trabalho, porque isso abala a estabilidade dela, abala a segurança. Então, se você precisa, por exemplo, um cargo operacional, é interessante uma pessoa que tem esse tipo de âncora, porque vai te dar uma visão de que essa pessoa vai fazer o máximo para poder ficar ali no trabalho. Ela não gosta de ficar trocando de trabalho, tende a ser leal ao trabalho em que está. Benefícios, é uma pessoa que vai gostar, vai focar em planos, benefícios, aquilo que vai fazer ela construir carreira. Se ela puder entrar numa empresa e ficar ali por muito tempo, é o sonho dela, é o ideal para essa pessoa. Qual que é algumas características? Ela vai focar sempre nesses aspectos. Ela vai procurar um emprego? Ai, deixa eu ver aqui, quais os benefícios a empresa oferece. Essa empresa tem plano de carreira? Ela já vai perguntar já na entrevista, às vezes, ou vai pesquisar antes. Quanto tempo essa empresa está no mercado? Como é o nome dessa empresa no mercado? Ela vai focar em descobrir essas coisas, ó, boa reputação, se a empresa tem uma boa reputação, né? A motivação dela é muito mais extrínseca, olha que interessante, a motivação é muito mais extrínseca do que intrínseca, ou seja, o que vai me oferecer de segurança, o que eu vou ganhar, o que é que eu vou ter para eu ficar, é muito mais externo o que eu ganho, o que eu recebo, o que me dá de segurança do que algo aqui dentro, internamente, como, por exemplo, a autonomia, ou o que a gente vai ver, né, que é a pessoa que busca muito significado no trabalho em outras âncoras. Então, é diferente, esse é muito mais externo. Então, naquele caso, né, das pessoas que se motivam por aumento salarial, por benefícios, por uma empresa que oferece um plano de carreira, esse aqui já é uma âncora que vai muito mais nessa linha. Por isso que no vídeo que eu gravei, eu falei, né? Salário é bom, benefícios é bom, tudo isso é bom, mas não é o principal para manter pessoas, ou para manter todas as pessoas, porque quem tem segurança e estabilidade já gosta e busca bastante disso. É uma pessoa que vai também se dedicar para poder manter ali o seu ponto de equilíbrio, para poder se manter nesse trabalho, para garantir o seu trabalho. O que a gente vai encontrar? Com certeza, lá no topo da lista, quem procura concurso público, gente, sem sombra de dúvida, porque qual é o sinônimo de concurso público? Segurança e estabilidade. Então, se a gente for aplicar esse teste lá na área de setor público, a gente vai ter lá um bom percentual das pessoas com a sua primeira âncora, segurança e estabilidade, né? Então, que profissões? Cargos públicos, pessoas que procuram empresas com boa reputação, com bom benefício e que traga essa visão de segurança e estabilidade. Empresas de renome, normalmente essas pessoas também procuram. Quinta é a criatividade empreendedora. Então, essa pessoa ela vai buscar obter sucesso, ela vai se motivar, né, por desenvolver produtos, negócios, por criar, por inovar. Então, se você tem, por exemplo, uma área que você precisa de inovação, de criatividade, né, áreas de marketing, áreas de vendas, áreas de desenvolvimento de produto, é importante ter pessoas com essa âncora, porque elas vão se motivar por isso, elas vão se motivar por criar, elas vão se motivar por inovar. Então, você vai ter ali pessoas, elas gostam, né? Se motivam por empreender e por inovar, por desafios criativos, por ser reconhecida, por criar as coisas. Quais são essas características? O foco está em obter, né, sucesso na criação de alguma coisa. O orgulho dessas pessoas é dizer, eu criei, eu inventei, foi eu que fiz. Eu que fiz, sabia? Eu que inventei, eu que criei. Então, essas pessoas, elas se orgulham por isso. Então, se você tem alguém na sua equipe que tem a criatividade empreendedora, é importante dar o espaço. Dizer, olha, quer criar aí uma arte, criar um nome, às vezes, gente, são detalhes, mas o conhecer isso e saber que a pessoa se motiva por essa forma, por essa âncora, foi fulano que fez. Fulano que bonita a arte, ou uma decoração, sei lá, de um evento, foi o João que fez.
A pessoa vai se sentir valorizada, porque ela está sendo valorizada por criar, por desenvolver, por inovar. Então, olha só que bacana. Às vezes você não precisa, em todas essas âncoras, eu não estou falando de dinheiro, estou falando de saber reconhecer a pessoa exatamente por aquilo que faz sentido para ela. Então, vai fazer toda a diferença na motivação das pessoas da sua equipe. E ele fica também motivado se a sua criatividade for constantemente desafiada, né? Então, desafiar pessoas criativas a inventar algo novo, a envolver em projetos, em criações. Elas vão ficar super motivadas. Oh, a gente está com um novo projeto aqui, você quer fazer parte? Nossa, quero. Ela vai se sentir valorizada por isso, por você reconhecer que ela tem essa inovação, essa criatividade. Às vezes você vai chamar justamente a pessoa que, né, segurança e estabilidade, ela já quer um trabalho com processo, com procedimento. Deixa eu aqui no meu mundo, porque eu sei como ele funciona, e você bota essa pessoa para criar. Ela vai achar um tédio, né? Vai se sentir desvalorizada ao invés de valorizada. Então, às vezes, a gente chama as pessoas erradas para fazer as tarefas e quer que elas fiquem motivadas. Desde cedo mostra-se com esse tino para empreender, né? E irá mais cedo ou mais tarde empreender também. Então, se essa pessoa ela não encontrar um espaço que valorize a sua criatividade empreendedora, que dê espaço para a sua criatividade empreendedora fluir, com certeza ela vai buscar empreender. Ela vai buscar algo que possa valorizar essa criatividade empreendedora. O poder e liberdade de ser dono do seu próprio negócio também motiva esse tipo de pessoa. O que mais importante é ela poder expressar sua criatividade frequentemente. Então, excelentes pessoas para você ter em cargos criativos. Novamente, exemplos de profissões que acabam tendendo muito, né? Empreendedores, cargos que estão relacionados a desenvolvimento de produto, a organizações, por exemplo, startups ou empresas que valorizam a inovação, que valorizam o novo, que valorizam a criatividade. Então, vamos ter muito desses profissionais também. Número 6, o serviço e dedicação a uma causa. Essa aqui que eu falei, que é muito uma motivação também, muito mais intrínseca, que vem de dentro para fora. É a pessoa que ela busca trabalhar em lugares que ela consiga dizer assim, eu visto a camisa, eu levanto essa bandeira, eu defendo os mesmos valores que essa empresa. Então, é uma pessoa focada em defender uma causa, em atender os seus valores. É uma pessoa que ela jamais vai trabalhar e aceitar um trabalho em uma organização que faça alguma coisa que contrarie os seus valores. Eu vou até dar um exemplo para vocês, meu particular. Eu tenho um serviço de dedicação dentro das minhas 3 principais e toda vez que eu faço o teste, ele sai assim. E aí eu lembro que bem lá no início da minha carreira, quando eu procurava um cargo bem na área de RH, surgiu o pessoal da agência queria me enviar para uma empresa. Ai, gente, como é que era o nome? Souza Cruz era o nome da empresa. É uma empresa que faz cigarros lá em Santa Catarina. E aí tinha uma vaga maravilhosa, benefício, era top. Olha, o teu currículo se encaixa, onde te mandar. Não, essa daí eu não vou. Não, eu não vou conseguir defender, vender cigarro, não, tô fora, nem precisa mandar meu currículo, né? Então, assim, para mim não fazia sentido, eu não conseguia, né? Porque eu nunca fumei, tive, né, várias pessoas na família que fumavam, viu o sofrimento que era, então, para mim, aquilo não faz sentido, né? Realmente eu não trabalho em lugares que eu não consiga defender a causa, já saí, né, de um excelente emprego aqui em Brasília, na época ainda quando era empregada, porque algumas coisas começaram a conflitar com os meus valores. Deu para mim, tô fora. Se eu não vou conseguir defender a causa, eu não consigo trabalhar. Eu não consigo ser eu, né? Então, para mim, isso é muito forte, muito latente. Eu preciso defender, é meu, né? É a pessoa que ela vai trabalhar como se o negócio fosse dela, como se a empresa fosse dela. Ela está ali defendendo uma causa. Ela vê o trabalho como uma contribuição para a sociedade. O trabalho tem que contribuir, tem que ser algo maior do que ela mesma, tem que estar alinhado com seus valores, né? E ser reconhecido por ter uma influência positiva, uma contribuição maior. Características, o foco está em defender uma causa, atender seus valores centrais, né? Ela personifica muito o trabalho.
naquilo que ela faz, naquilo que ela é muito interessante. Ela vai abrir mão de posições de remuneração, de status, né, que não estejam ali alinhados aos seus valores e às suas causas, sejam elas qual for. Pode ser que a causa dessa pessoa seja família, né, o valor central dela seja família, e ela receba uma promoção que vai ter que mudar de estado. Ah, não vai aceitar, porque a causa dela é família, ou que ela vai ter que começar a viajar e isso vai afastar ali da família, da criação, do crescimento dos filhos. Ela não vai aceitar, porque o valor central é família. Então, tudo que conflitar com aquilo que é um valor central dessa pessoa, ela não vai aceitar, né? Então, é muito interessante que são pessoas importantes para você conhecer os valores, porque ela vai defender com unhas e dentes os seus valores. Se o trabalho conflitar, não tem o que faça essa pessoa mudar de cabeça, gente, mudar a cabeça. Ela deseja, de alguma forma, contribuir para um mundo melhor. Então, ela vê o trabalho, ela vê o que ela faz, ela vê a vida dela dessa forma, né? Possui a necessidade de influenciar as organizações na direção dos seus valores ou na defesa da sua causa. Gente, isso aqui é muito a minha cara. É muito. Sempre foi assim, desde o primeiro emprego. Então, assim, é uma âncora que acompanha para sempre, eternamente. Às vezes pode mudar só a pontuação, mas é a minha cara. Então, quem mais aí se identifica? Mas alguém tem essa âncora aí também, lá no altinho, né? Sabe do que eu estou falando. Então, algumas profissões que podem estar alinhadas, né? Na verdade, são cargos que exigem alinhamento de valor, né, que permite a pessoa poder expressar suas ideias, defender alguma causa. Então, essa pessoa ela vai ser bastante emocional por causa da questão dos valores, né? Então, opa, temos várias pessoas aqui que querem mudar o mundo, né? Porque a pessoa que tem serviço de dedicação a uma causa, a visão dela é mudar o mundo, tornar o mundo um lugar melhor para se viver, né? Chegando quase aqui ao fim, nossa penúltima âncora, puro desafio. Gente, esse tipo de pessoa que você pode, assim, pensa no seu trabalho mais difícil, pensa no maior desafio, aquele trabalho que ninguém na sua empresa quer realizar. Ninguém, todo mundo sai correndo. Chama essa pessoa, ela vai dizer assim, é para mim, né? Então, essa é aquela pessoa que ela gosta de ser desafiada, ela gosta de vencer grandes obstáculos, ela gosta de vencer grandes desafios, ela sente orgulho. Aquilo que ninguém quer é o trabalho que ela dizer, se eu quero, porque eu vou fazer. É porque depois ela vai ter o quê? Ela vai ter a autossuperação. Então, é uma pessoa que ela gosta de constantemente estar se autossuperando, estar se autodesafiando. É muito bacana, é muito interessante como funciona, né? É o reconhecimento por grandes conquistas. Então, essa pessoa ela gosta de ser reconhecida justamente por ter resolvido o problema que ninguém resolveu na empresa, mas ela quer receber o louro por isso, ela quer ser reconhecida por isso. Então, às vezes, você tem ali uma pessoa que se esforça, que resolve um desafio que ninguém quis resolver e ela não é reconhecida por isso. Então, isso vai começar a né, ter um sentimento de desvalorização e às vezes você vai perder ali uma pessoa preciosa que resolve aquilo que ninguém mais quis resolver, o trabalho que todo mundo fugiu, ela vai lá e resolve. E aí depois não é reconhecida, né? Então, essa pessoa, ela gosta de ser reconhecida por grandes conquistas, por resolver, né? Características, o foco está sempre em superar, em vencer grandes obstáculos, em vencer grandes desafios, né? Estar buscando sempre desafios maiores. Ela gosta da oportunidade constante de competir, porque competir faz, né? Desafia a pessoa. Autossuperação, procura assumir projetos e responsabilidades complexas e maiores, às vezes, do que até as suas próprias habilidades, e quer ser reconhecido por essas grandes conquistas, por essas soluções difíceis. O que é comum, né? Carreiras que envolvam desafio, superação constante, alta competitividade também, que exige altos níveis de performance. Por isso que é comum atletas, esportistas radicais,
Sabe aquelas pessoas que você vê às vezes na televisão, né? Você pensa assim, meu Deus, eu jamais iria nem que me pagasse, nem que valesse muito dinheiro, né? Pelo menos eu sou dessas. Tô fora, e você vê que a pessoa não. Gente, é puro desafio na veia, na pontuação máxima, né? Então, são pessoas que elas necessitam dessa adrenalina, né? Neurocirurgiões, consultorias de empresas falidas. Eu conheci em São Paulo uma consultoria de mercados falidos. Então, assim, é desafio, é reconstruir, é achar onde está o maior problema, onde está o erro, né? Então, isso é desafio. Então, são pessoas que têm essa âncora, essa motivação, né? Então, interessante. E, por fim, a âncora estilo de vida. É aquela pessoa que ela gosta de equilibrar, tudo muito equilibrado. Eu amo o meu trabalho, mas eu também amo as outras áreas da minha vida. Eu quero evoluir profissionalmente, mas para isso eu não quero perder minha vida pessoal, meu marido, meus filhos. Então, é a pessoa que ela vai buscar sempre esse equilíbrio, né? Ela vai buscar sempre que as coisas caminhem, né, conjuntas e não, né, evoluir profissionalmente ou cuido da minha família, mas, né, não evoluo profissionalmente. Então, essa pessoa vai buscar muito esse equilíbrio. Ela vai procurar e gostar de trabalhos que tenham essa flexibilidade. Opa, se eu precisar ir lá na escola ver a apresentação do meu filho, eu consigo. A empresa dá essa liberdade, né? Opa, se eu precisar ir no médico, eu consigo. A empresa me dá essa liberdade. Então, essa pessoa ela vai gostar também de um certo nível de flexibilidade, uma evolução pessoal como um todo mais equilibrada, né? Então, ela busca esse equilíbrio nessa vida pessoal e profissional. Empresas que vai procurar empresas que valorizem família, que demonstram preocupação pela vida pessoal da pessoa também, não só trabalho. E vai ter dificuldade de aceitar mudanças geográficas, porque vão influenciar negativamente na vida pessoal. Então, você vai, é o que eu dou sempre de exemplo, né? Você vai dar uma promoção para uma pessoa que tem a âncora, estilo de vida, só que a promoção, ela vai ter que viajar muito, viajar ao Brasil. E às vezes as viagens vão durar uma semana, às vezes pode durar mais, às vezes pode durar menos. Ela vai começar a se ausentar muito de casa, vai começar, não consegue mais ir na academia que ela gostava de ir todo dia depois do trabalho. Não vai mais poder acompanhando. Começou a interferir demais na vida pessoal. Gente, dura pouco. O salário podia ser muito bom, a promoção poderia ser muito boa. Só que quando essa pessoa começar a ver as perdas no estilo de vida, isso vai abalar a motivação. E é por isso que às vezes você vai observar pessoas que ganharam uma grande promoção, tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ir muito bem, e daqui a pouco você começa a ver a motivação cair. Como assim? O que acontece com essa pessoa? Por que a grande oportunidade que ela recebeu? Às vezes, conflitou com aquilo que realmente era importante para ela, uma âncora importante. Então, ela quer ser reconhecida por meio de concessões, de benefícios e flexibilidade de horário. Essa é uma pessoa, por exemplo, para você negociar horário. Você dar esse nível de liberdade de negociação de horários para que essa pessoa possa fazer outras coisas que ela não consegue quando está no horário de trabalho. Então, essa pessoa vai amar concessões e flexibilidade de horário. Olha só que bacana, né? De repente, trabalhar mais vezes na semana, ou trabalhar um feriado, mas poder folgar um outro dia, lá, o dia do aniversário do filho, o dia do aniversário dela. Gente, às vezes são detalhes. E quanto que, às vezes, as empresas, elas estão com uma visão tão fixa em motivação por benefícios, que foi o que eu falei, ou por premiações todas padronizadas, todo mundo da mesma forma, atinge uns gatinhos pingados que se motivam por aquele tipo. Enquanto você, como líder, pode conhecer cada pessoa da sua equipe, entender exatamente o que motiva, e a premiação ou, né, a motivação, ela ser personalizada, gente. Então, está na hora de as organizações começarem a abrir, a mudar e a sua visão de motivar pessoas, e essa motivação ser personalizada, é igual filho. Mas eu criei todo mundo igual, por que aquele é tão diferente? Porque você não atingiu a motivação daquele. Você tratou todo mundo igual e nem não era todo mundo igual ali naquela casa.
Então, é a mesma coisa. Lá na sua empresa, lá na liderança, não é todo mundo igual. Então, às vezes, você vai acertar, faz uma motivação padronizada, acerta uns e os outros não. E se sentem ainda desvalorizados. Né? Então, esse é o momento de começar a mudar essa percepção de motivar pessoas, do modo de motivar pessoas, entendendo que elas se motivam por coisas completamente diferentes. Né? E que aqui a gente não está nem falando de dinheiro. Então, quem que gosta, né? Exemplos de profissões que vão cair muito, né? Pessoas de estilo de vida vão procurar muito, ser proprietários de franquia, investidor, autônomo, trabalhar em home office, ocupar cargos que permitam essa flexibilidade de horário, de forma de performar também, vai muito de encontro com o próprio autonomia. Por isso que é comum, às vezes, dar estilo de vida alto como autonomia alto também, né? Porque elas acabam que caminham juntos também. Então, né? Se existisse um mapa para você, e aí, se identificaram? Quem aí foi encontrando suas âncoras? Fez sentido para vocês? Decisões profissionais. Quem aí já tomou uma decisão profissional ou realmente já deixou um trabalho porque contrariou sua âncora? Que poderia dar um exemplo aqui para a gente, contar rapidamente a sua história, para dizer para a gente aí da sua âncora. Não ficar só eu aqui falando. Na verdade, Alexandra, não foi um trabalho. A gente tinha lojas de conveniência em posto de gasolina, né? E também aconteceu o seguinte, mas para atrair cliente tem que vender cigarro. Aí nós optamos por não vender, entendeu? Porque não me senti bem em ver aquilo fazendo mal às pessoas. Então, abri mão desse crescimento aí por conta do cigarro. Então, é parecido com essa história. Entendeu? Olha só, qual que é essa âncora? É aquela de defesa de uma causa, não é mesmo? Lá no início, né? Olha, bacana, bom exemplo. Obrigada pelo seu exemplo. Então, gente, se existisse um mapa para te ajudar a escolher as melhores opções profissionais, né? Imagina se estivesse um mapa. Então, aqui eu falei sobre âncoras, né? Agora, como é que eu escolho? E a partir disso você já consegue escolher profissões. Mas a gente tem como ir além e aprofundar ainda mais. Vários de vocês que estão aqui, eu sei que já conhecem o DISC, né, que já entendem um pouquinho também sobre o DISC. E aí eu falo que o próprio DISC, ele já te fornece esse mapa, e eu já vou mostrar como as âncoras vão se cruzar com esse mapa. Né? Para quem não conhece, isso aqui é um mapa de compatibilidade profissional, com base nos padrões de comportamento e perfis comportamentais das pessoas. Então, eu tenho aqui uma série de profissões ou grandes áreas para pessoas do perfil comportamental analítico, dominante, influente, estável e analítico. Então, eu vou falar rapidamente aqui, que é a metodologia de análise comportamental DISC, criada em 1928 pelo William Moulton Marston. Ele percebeu que as pessoas tinham padrões e formas de se comportar. Assim como o Edgar Schein percebeu os motivadores das pessoas, né? O William Moulton percebeu que as pessoas tinham padrões, formas de se comportar que influenciavam nas suas preferências, que influenciavam no jeito delas serem, que influenciava também nas escolhas que elas faziam. E aí ele criou esse padrão, né, chamado DISC, que vem então, né, e que traz algumas características das pessoas, e a gente vai convergir. Então, nós temos pessoas do perfil dominante, né, que são aquelas pessoas mais autoconfiantes, firmes, decididas, é muito focado em líderes, né, líderes têm muito esse padrão, porque eles gostam de estar no comando, os dominantes, eles gostam de competir também, são pessoas mais ambiciosas, enérgicas, são muito visionários também, e também gostam de desafios, gostam de ser desafiados. É aquela pessoa que eu falo, né, que já anda de ombro, né, erguido, às vezes, dependendo da pessoa, até o nariz, gente, brincadeira, né, mas é uma pessoa que ela é muito autoconfiante, muito sincera com o que ela fala, não tem dó de falar, fala na lata, verdadeira, sincera, né, e tem muita facilidade para perceber as coisas, para perceber as necessidades, muito direta, muito, às vezes, firme
também, né, extremamente decididos. Os influentes são aqueles perfis mais comunicativos, são aquelas pessoas mais extrovertidas, animadas, bem-humoradas. Todo mundo gosta de estar do lado do influente, gente, porque onde tem um influente, ele anima o ambiente. É uma pessoa alegre, alto astral. Por ser uma pessoa assim, ele é muito fácil de se relacionar, de se comunicar com as pessoas, ele acaba sendo ótimo para persuadir. Então, é muito comum você ver pessoas com esse padrão de comportamento na área de vendas, né? Você vê essa pessoa na área que exige comunicação, relacionamento com o público, que exige um certo nível de persuasão, né? De incentivo. Então, muito comum você ver essas pessoas também nesses ambientes. Nós temos pessoas estáveis, são aquelas pessoas mais calmas, mais tranquilas, são excelentes amigos, bons ouvintes. Sabe aquela pessoa que quando você precisa desabafar, ou você precisa de um conselho, você corre nela? Que você sabe que ela vai te ouvir, sabe que ela vai te receber, sabe que ela vai te dar um bom conselho, sabe que ela vai te compreender? É possível que seja um estável, porque o estável é assim, é aquela pessoa agradável, que ouve pacientemente, né? É um bom amigo, é aquela pessoa compreensiva, é aquela pessoa que está buscando sempre fazer com que o ambiente seja agradável, que as pessoas se sintam bem. Ele é muito prestativo, está sempre disposto a ajudar, a estar ali, ajudar as pessoas, a ouvir. É muito equilibrado, né? Uma pessoa que você não vai ver muito com mudança de humor. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Né? Não, ele vai buscar muito um equilíbrio ali. Então, esse é o estável. Qual que é o problema dele? Né? Cada um tem o seu probleminha, que às vezes ele não consegue dizer não. Né? Às vezes ele deveria dizer não e tem dificuldade de dizer não. Às vezes acaba prejudicando a si mesmo, né? Para poder ajudar os outros. E os analíticos são aquelas pessoas detalhistas, que tudo que elas fazem é aquele padrão de qualidade, de excelência lá no alto, justamente porque eles são detalhistas, precisos, né? Eles são pessoas mais lógicas e racionais, excelentes para lidar com números, com atividades que exijam uma concentração, uma atenção, são extremamente organizados. Dá orgulho, gente, de olhar uma gaveta, uma mesa, um armário de um analítico. É assim, ó, impecável, é dividido por cor, tem uma ordem, tem uma lógica, é lindo de ver, gente. É totalmente diferente do influente, que ele diz assim, não abre essa gaveta aí, senão voa tudo, né? Que ele vai lá e soca dentro da gaveta, né? Então, é muito interessante, você vai vendo essas características. É uma pessoa mais discreta, né? Muito mais, um pouco mais introvertida, né? Também autodisciplinada, tem uma tendência a ser perfeccionista. Então, isso acaba levando ele para o lado que às vezes as pessoas acham ele maior chato, né? Por ser perfeccionista. Mas as pessoas confiam muito no trabalho de um analítico, porque sabe que o padrão é nível excelência. Então, todos eles têm aí seus prós e seus contras, né? E têm as suas características positivas e limitantes. O que vai traduzindo para nós ainda mais como lidar com as pessoas, como colocar as pessoas certas no lugar certo. Porque se eu preciso de um trabalho que exige concentração, atenção, disciplina, detalhismo, quem é que eu vou chamar para trabalhar nessa área? Eu vou colocar o influente? Não, eu vou colocar um analítico, eu vou chamar um analítico que eu sei que ele vai conseguir me dar esse nível de trabalho. E assim por diante, se eu tenho um trabalho que exige que a pessoa tenha muita paciência, tenha atenção, saiba ouvir. Imagina, para trabalhar com idosos, por exemplo, qual seria o perfil ideal? Um estável, que tenha paciência, o velhinho vai chegar lá, vai querer falar, né? Então, o estável que tem esse jeitinho que vai conseguir ouvir. Então, cada perfil vai ter um ambiente, um trabalho ideal também. Uma outra característica que é legal a gente conhecer os influentes e os dominantes, eles são mais práticos, mais acelerados, né? Então, trabalhos que exigem pessoas mais práticas, mais aceleradas, mais extrovertidas, é muito mais o influente e o dominante. Já o estável, o analítico, eles já são mais teóricos. O que quer dizer isso? Que eles precisam de mais informação, que primeiro eles vão querer ler, primeiro eles vão querer se informar, primeiro eles vão querer entender, para depois
começar a fazer. Diferente do influente estável, que às vezes você nem terminou de fazer, ele já saiu, nem terminou de explicar, ele já saiu para fazer, né? Então, tem muito essa característica. Que mais? Pessoas estável e influente também são muito focados em pessoas. O olhar deles é relacionamento, conexão e pessoas. Então, opa, se eu preciso de pessoas que saibam lidar, né? Eu tenho áreas de pessoas que saibam que lidar com relacionamento com pessoas, influentes estável tende a lidar melhor. Já é diferente do dominante do analítico, que o foco deles é resultado, ação. Né? Então, eles vão ser muito mais focados em ação, em resultados. Depois eu vou olhar para as pessoas. Porém, a entrega e o nível de resultado deles é muito maior do que o influente estável que fica conversando, né, gente? Brincadeira, mas é assim que um olha para o outro, né? Então, um acabou tendo esse olhar sobre o outro. Então, eu, influente dominante, poucos detalhes. É verdade, Maria. Vai querer muito mais agora, altíssima entrega, altíssimo resultado, no seu caso, né? Então, tem esse detalhe. Por isso que tudo depende muito da empresa, da organização, do trabalho. A gente tem que entender qual é o ambiente que eu tenho aqui. Que atividades eu tenho, que desafios eu tenho aqui para eu compreender que pessoa que vai se encaixar perfeitamente naquele lugar. Então, para que aí sim a pessoa, aí você não vai precisar ter que ficar dando estímulos, porque a motivação já veio dentro, o ambiente perfeito para estimular aquilo que motiva essa pessoa. Por isso que eu falo novamente, a motivação vem de dentro para fora, não de fora para dentro, né? E aí agora eu vou cruzar então para vocês. Olha só que interessante. Pessoas que são que têm competência em gestão geral como âncora tendem a ser do perfil influente ou dominante. Eles têm esse foco mais geral, então é muito mais comum, há uma tendência de pessoas influentes, dominantes ou dominantes influentes terem essa competência, essa âncora da gestão geral. Assim como a criatividade empreendedora também. Deixa eu ver aqui. E o influente analítico? Qual seria a pergunta da Fátima? O influente analítico, qual que é a sua dúvida do influente analítico? Se quiser abrir o seu microfone para fazer a pergunta mesmo, pode abrir. Ou escrever? Oi, Alexandre. Oi, pode falar. A minha dúvida é que o influente é voltado para as pessoas. O analítico já não é. Certo. Já é para os objetos, né? Para o resultado. Eu vejo assim como algumas características um tanto quanto antagônicas. O que você acha? Exato. É bastante antagônico, tá? Você tem total razão. Onde é que eu tenho bastante antagonismo? Do influente para o analítico e do dominante para o estável. É bastante antagônico. Tanto é que é muito comum uma pessoa com alto influente não se dar muito bem com o alto analítico e vice-versa. Ou também ter dificuldade, por exemplo, eu tenho um alto influente, eu vou ter dificuldade com atividades e trabalho que exijam muito do analítico, por exemplo, se concentrar, ser detalhista, às vezes ser organizado. Então, há uma tendência de, aonde você lá tiver alto no antagonismo, você ter um pouquinho de dificuldade, tanto em executar quanto entender pessoas que tiverem aquele perfil alto também. Agora, eu já vi composições antagônicas e é bem interessante, gente. Então, a composição existe
e é uma pessoa que ela mesma se acha bipolar, né? Então, uma vez eu fiz um disque, dei uma devolutiva, a pessoa falou assim, nossa, eu nunca entendi, uma hora eu querer estar bem introvertido e outra hora eu gostar de estar com pessoas. Já disseram até que eu sou bipolar. Eu falei, pô, então eu estou aqui para te dizer, você não é bipolar, você só tem um perfil bastante antagônico, mas tá tudo certo, né? Então, é raro isso, né? Acontecer, por exemplo, um dominante com estável. Nossa, super raro, muito raro, porque realmente o antagonismo é muito grande, né? Então, tem essas características, sim, né? Respondi sua dúvida? Sim. Aí eu te pergunto, como conciliar isso dentro do mundo do trabalho, né? Sim, ótima pergunta. Sim, à medida que é justamente trazer esse conhecimento. Um dos trabalhos que eu faço, que é implantar, né, a engenharia de cargos e equipes, eu uso justamente isso. Quando as pessoas compreendem que eu preciso do analítico para fazer essas tarefas, porque eu sou influente e eu não sou boa nisso, eu começo a ter um olhar diferente para aquela pessoa. Opa, se eu não tiver essa pessoa com essa habilidade, eu vou ter que fazer? Não, não, melhor eu ter você. Que bom que tem você com essas habilidades. Então, quando você começa a mostrar a diversidade das pessoas, das suas características e que cada uma tem o seu lugar ideal, você passa do olhar da crítica para o olhar da admiração. Essa é uma das coisas que eu ensino muito quando eu trago esse trabalho para dentro de uma empresa. É mostrar que cada perfil tem suas habilidades, suas características positivas e também suas limitantes. E leva as pessoas como um todo a conhecerem os perfis umas das outras, para entender, então é por isso que você é assim, é muito legal, o clima muda, né? A gente chama até de inteligência relacional esse trabalho, o clima começa a mudar, as pessoas começam a compreender por que aquela pessoa se comporta daquela forma, por que aquela pessoa fala daquele jeito, por que aquela pessoa age dessa forma. Então, eleva em muito o nível de relacionamento das pessoas quando elas entendem esse trabalho aqui, né? Então, como fazer isso? Traz esse conhecimento para as pessoas, traz o autoconhecimento, o entendimento de como elas funcionam, você vai elevar muito e melhorar muito esses relacionamentos. Só mais uma perguntinha. Sim. Teria como a gente fazer uma pesquisa, né? Não sei onde, mas de profissões ou funções que pudessem, como é que eu posso dizer? Pudesse aproveitar, né? Preencher com esses perfis raros, como você falou, que o dominante estável também é raro, né? Então, seria interessante para poder não só ajudar as pessoas que têm esses perfis, quanto as empresas também, as organizações. Você teria Uhum. alguma sugestão? Cada empresa depende muito, tanto é que, apesar de a gente fazer um mapa aqui de compatibilidade profissional, elas estão muitas vezes de maneira ampla. Por quê? Quando eu vou construir, eu vou contratar para uma empresa, ou eu vou trabalhar um desenvolvimento de um profissional em uma empresa, nem sempre o gerente comercial da empresa X tem que ter as mesmas características do gerente comercial da empresa Y, porque é muito particular. Então, depende muito da empresa, do cargo, dos desafios. Não é uma regra. Então, às vezes, a empresa lá, X, ela precisa de um vendedor que seja dominante, analítico, porque o produto é técnico, a venda é técnica. Já tem outra empresa que ela precisa de um influente com dominante, dominante por causa das metas. Já eu tenho outra empresa que é estável com influente. Você percebe que eu tenho que Então, o entender caminho seria é, o PDI. exato.
o PDI com o entendimento, isso se eu vou desenvolver pessoas. Se eu vou contratar, eu preciso entender o cargo. O que o cargo exige? Que características esse cargo exige? E aí eu até sugiro para você, hoje eu não falo aqui sobre isso, mas você pode falar com a Jace da nossa equipe para te falar um pouquinho mais da engenharia de cargos e equipes, que aí você vai ampliar ainda mais, porque nesse caso, o que eu preciso? Conhecer as habilidades do cargo, o perfil que o cargo exige para eu encaixar. Mas eu vou te dizer uma de curiosidade, você falou aqui do perfil antagônico. Tem um cargo que é na área de produção que trabalha na programação. Então, um líder na área de programa PCP. Eu dei uma consultoria numa empresa que aí tinha o cargo de PCP e foi justamente onde eu encontrei esse perfil antagônico aqui. Ele era analítico com influente e ele era perfeito para o cargo. Tanto é que o nível de compatibilidade dele era alto. Por quê? No momento em que ele estava fazendo a programação, cuidando da qualidade, ele precisava ter as características de analítico. Mas no momento que ele ia trazer para a equipe, né, e relacionar com as pessoas e liderar, ele precisava ser influente. Então, a composição dele era perfeita para aquele cargo, né? Então, são só algumas observações, né, os detalhes. Agora, a outra âncora, né? Quem tem a tendência a ter a âncora de competência técnica? Né? O analítico com o dominante. Eles são mais focados em quê? Resultado, né? Objeto, ação. Então, eles têm essa tendência. Assim como autonomia e independência, também muito comum. Agora, segurança e estabilidade já é muito mais focado para o estável e para o analítico. Eles já gostam mais de segurança e estabilidade. Serviço e dedicação de uma causa muito mais comum, tá? Gente, não são regras, mas é o que nós vemos mais aqui nos resultados, né? É mais comum serviço e dedicação de uma causa, o estável, com toda certeza, com uma vinda para o analítico, para o influente também, por serem focado em pessoas. Tendências, ok? Ah, Lê, o meu deu diferente. Tem problema, faz parte de ser humano. É tendência, é o que é mais comum acontecer. Puro desafio é a cara do dominante. Muito comum o dominante que gosta de coisa difícil, né? Estilo de vida total, influente, estável, influente também. Então, só para vocês terem aí uma percepção e uma visão. Deixa eu ver aqui. Conheço uma pessoa dominante estável. Uau, Regina, esse é raro, hein? Ela é exigente e mandona, mas não tem iniciativa própria. Olha só a descrição. Exige dos outros aquilo que ela não tem ação de fazer. Pode ser algumas questões aí, né? Mas ser influente estável interessante. Muito bem, gente. Dúvidas, perguntas? Já foram. Pode falar, Márcia. Em linhas gerais, tá? Um profissional de vendas seria influente e dominante? Em linhas gerais, normalmente nos desenhos que eu faço aqui com as empresas, normalmente é um influente dominante. Um influente por causa da persuasão, comunicação, relacionamento, o dominante por causa de meta. Principalmente essa área de vendas é uma área que trabalha com metas, que tem que ter altos resultados, tem que ter um pouquinho do dominante, porque o dominante que vai para cima disso, né? Agora, já vi empresas que é uma venda que não foca tanto em meta, aí também pode vir para influente com estável. Ok. Mas imagino que normalmente é influente dominante, né? Que a gente falou. Normalmente. Ou até, agora, por exemplo, uma empresa que meta, nível altíssimo de meta, dominante e influente. Primeiro dominante, depois influente. Ah, sim, primeiro, tá. Um profissional de marketing, né? Seria tem que normalmente... ter influente. Tem que ter influente, né? Tem que ter, por causa da criatividade, da inovação, da curiosidade, né? Então, muito influente, comum.
dependendo do que ele trabalha com marketing, porque hoje o marketing ele é muito diverso, né? Por exemplo, eu já tenho áreas no marketing digital que eu preciso que seja analítico, porque ele vai lidar com os Sim. analytics. Então, Não, sim, porque ele vai ler dados, né? Claro. Então, depende muito do que exatamente ele vai fazer, né? Mas se for mais para a área da criatividade, normalmente mais influente. Ok, obrigada, Alexandre. Nada. Ok, e para quem não conhece, quem quiser se aprofundar mais, eu vou falar aqui um pouquinho da nossa formação de analista comportamental. Quando você se torna um analista comportamental, né, e você, Ale, eu gostei, eu quero entender mais sobre isso, eu preciso entender mais sobre pessoas, eu preciso me aprofundar. Como é que eu posso conhecer melhor das pessoas? Como é que eu posso rapidamente ler isso, rapidamente saber como colocar a pessoa certa no lugar certo, como ela funciona? Você pode se tornar um analista comportamental, né? Através disso, você vai aprender a mapear o perfil, compreender como as pessoas tendem a se comportar, as preferências, os motivadores, as habilidades, os pontos limitantes delas também. Então, você consegue entender isso. Você vai aprender quais as áreas e carreiras são mais compatíveis com as pessoas através do perfil comportamental dela, como a gente viu aqui também. Você pode fazer pensando no âmbito pessoal, né? Você vai aprender a escolher áreas, profissões, né? Fazer escolhas que vão valorizar mais aquilo que você é, mais aquilo que você já possui como habilidades, aquilo que vai valorizar o que te motiva, aquilo que respeita, eu falo muito isso, né? Aquilo que respeita quem você é, o modo como você funciona, o modo que você vai funcionar melhor. Então, você também aprende isso. Você vai aprender a traçar um plano de desenvolvimento profissional muito mais assertivo, né? Com base nos mapas e nos pontos fortes, não pontos limitantes, como está aqui, né? Muito mais com base nos seus pontos fortes e evitando aquilo que vai forçar você a utilizar pontos limitantes. Não faz sentido, né? Você vai aprender a realizar processos seletivos mais assertivos, com muito mais agilidade. Opa, eu fiz aqui um teste, a pessoa é analítica, eu preciso de um influente, né? Você vai perder tempo no processo seletivo? Você nem vai perder tempo, né? Você já sabe que aquela pessoa vai ter dificuldade justamente com as características que você precisa mais. Então, a gente coloca as pessoas certas no lugar certo com muito mais rapidez, com muito mais agilidade e principalmente com mais assertividade. A gente consegue, através da análise comportamental, identificar exatamente o que a pessoa precisa desenvolver, né? E a gente faz o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual de um Colaborador, a partir disso. Ok, que habilidades, que características ela precisa desenvolver para se tornar ainda melhor naquilo que ela faz, ou para suprir gaps de habilidades ali que ela não possua, né? E através de tudo isso, você eleva sua autoestima, motivação e engajamento. Então, sempre que a gente falar de motivação, sempre que alguém me liga, uma empresa me pede, a gente está precisando de um programa para motivar, para engajar. Já sei, metade das pessoas não estão no lugar onde valoriza quem elas são. Vamos aplicar primeiro o DISC. Vamos entender primeiro se você está com as pessoas certas no lugar certo, senão você vai gastar dinheiro com motivação que não vai resolver o problema delas. É por isso que eu falei, é de dentro para fora. Não adianta eu tentar ali, vamos dar treinamento, e vamos dar benefício, e vamos fazer não sei o quê. Não vai funcionar, porque enquanto o trabalho não se conectar com aquilo que de fato motiva essa pessoa, com aquilo que de fato valoriza as habilidades, as características, quem ela é, não eleva a autoestima, não motiva, não engaja. Percebem isso? Percebe a diferença e da onde vem a base de realmente motivar, né? Então, você, quando começa a entender tudo isso e a trabalhar essas questões, você começa a reduzir rotatividade e gastos com más contratações, aumentando a performance individual e, consequentemente, a performance da sua empresa. Imagina, quanto mais pessoas trabalhando com aquilo que motiva elas, usando as habilidades que elas possuem, mais rapidamente elas vão produzir. Eu falo que é igual aquela questão do machado afiado, né? Eu posso até ter um machado, só que quando não é a minha habilidade principal, ele não está afiado. Então, eu vou
despender muito mais esforço para cortar a madeira, enquanto chega alguém que já está com o seu machado afiado, vai lá, pá, cortou a madeira, né? Então, olha onde é que está a produtividade aqui. E no final do dia eu estou exausto porque eu não, né, não entreguei nem metade do que o meu colega lá, que com pouco esforço deu muito mais resultado. Olha a autoestima aqui, olha a motivação, olha a entrega, o engajamento, a performance está aqui, né? Então, quando você aprende esses conceitos, e é o que a gente ensina dentro da nossa formação de analista comportamental, né, você vai ter muito mais resultado como líder, como empresário, como empreendedor, na sua vida pessoal, nas suas escolhas das suas carreiras, do seu trabalho, na definição do seu trajeto profissional também, né? Então, aqui eu deixo alguns números para vocês, né? São mais de 1.000 alunos formados na nossa formação DISC em 2021. Esse ano ainda não foi atualizado aqui, mas já passa, né, de 1.000 a 1.200 alunos, 1.100. São mais de 250 mil DISCs aplicados, que é essa pesquisa que a gente tem nos diversos modelos, né? O que utilizam a nossa plataforma, mais de 100 mil DISCs realizados dentro da plataforma, cerca de 5 países hoje já utilizam o nosso DISC, nós temos inclusive o nosso DISC em 4 línguas, tem o português brasileiro, né? O português de Portugal, espanhol e inglês também, então a gente tem alunos fora aí do Brasil também utilizando o DISC, e os nossos alunos aí durante as nossas formações e avaliações que a gente faz destacam aí cerca de 90% de satisfação com as nossas formações. Então, esse aqui é um pouquinho da nossa formação DISC. Para quem está aqui e para quem vai assistir posterior, aqui a gente está com a turma no próximo sábado, dia 26 de junho, não de maio, como está aqui, né? Essa turma é em formato híbrido, você tem 8 horas ao vivo online só de prática. Então, o que a gente fez aqui, você vai aprender a praticar, a dar devolutiva, a interpretar relatório, a entender como a pessoa funciona, né? A gente faz várias práticas ao vivo e práticas em dupla também, mais as aulas EADs e mais as horas de projeto que você entrega e pratica posterior com outro aluno. Então, nossa formação hoje é 1.597 e até dia 19 com desconto especial para quem participar da formação de âncora, fica por R$ 997. Márcia, é no dia 26, ali acabou que não foi corrigido, dia 25, desculpa, dia 25 de junho, próximo sábado, não esse agora, o último sábado desse mês, dia 26 de junho. Então, essa é a formação até domingo, você tem um desconto especial. Além disso, né, de bônus, você ainda ganha 3 relatórios DISCs. Um que é o seu, que você vai utilizar durante a formação, e mais 2 para você já aplicar, se você é empreendedor, aplicar com cliente ou aplicar com alguém aí na sua equipe também. Além de vários outros bônus, né, para quem mais focados para quem empreende também vai ajudar. Esse valor divide, Lu, sim, em até 12 vezes no cartão, fica 12 vezes de R$ 97, R$ 99,70, na verdade, tá? Então, a Jace, que está aqui, eu acho que ela deve ter falado com todos vocês, ela fica também à disposição para enviar o link, para enviar para vocês todo o programa, só chamar a Jace. Jace, me manda mais informações que a Jace passa para você, para cumprir aqui o nosso horário prometido, tá? Passamos já alguns minutinhos, agradecer aí a presença de vocês, fico à disposição, quem ainda não fez a formação, quiser saber mais, espero você dia 26 de junho, para você imergir, 25, desculpa, 26 na cabeça, dia 25 de junho, outro sábado, não esse, o próximo, para você se tornar aí um especialista em análise do comportamento humano. Fechou? Então, gente, obrigada, uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro, que a gente tem vários por aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigada, Nada, tchau, tchau.